Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 1, exercício número 116. Vamos ao enunciado. Ao medir pequenas diferenças de pressão com um manômetro, quase sempre uma coluna do manômetro é inclinada para melhorar a exatidão da leitura. A diferença de pressão continua proporcional à distância vertical e não ao comprimento real do fluido ao longo do tubo. A pressão do ar em um duto circular deve ser medida usando-se um manômetro cuja coluna aberta é inclinada a 45 graus da horizontal, como mostra a figura P1 116. A densidade do líquido manométrico é de 0,81 kg por litro e a distância vertical entre os níveis de fluido das duas colunas do manômetro é de 12 centímetros. Determine a pressão manométrica do ar no duto e o comprimento da coluna de fluido inclinada acima do nível do fluido da coluna vertical. Bom, então temos aí que o objetivo do exercício é determinar a pressão manométrica do ar que está no duto e o comprimento da coluna do fluido. Então, queremos saber aqui a pressão do ar aqui no duto e queremos saber o comprimento L aqui da coluna do fluido inclinado. Bom, então, temos aí, aqui é um duto aberto, onde temos aí a pressão atmosférica. Aí temos aqui, ó, a referência horizontal. Nesse mesmo nível, como temos o mesmo fluido, as pressões são iguais. Eu vou marcar aqui como ponto A e como ponto B. Então, eu posso dizer que a pressão em A é exatamente igual à pressão em B, né? Tá no mesmo plano horizontal os dois pontos. Quem é a pressão em A? Desse lado aqui, ó, só temos ar, uma coluna de ar. Como a densidade do ar é pequena, a pressão em todos os pontos dentro do duto é igual, é uniforme. Então, a pressão aqui em A é a própria pressão do ar que está ali no duto. Igual. Quem é a pressão aqui no ponto B? É a pressão atmosférica, que é a pressão aqui nesse ponto, mais a pressão devido à coluna aqui de fluido. Lembrando que a diferença de pressão continua proporcional à distância vertical e não ao comprimento real do fluido, que seria aqui o L. É essa altura vertical, que eu vou chamar de H. Então, é mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura H. Essa é a pressão aqui no ponto B. Lembrando que a pressão aumenta, né? Temos pressão atmosférica mais a pressão aqui dessa coluna de fluido. Como ele quer aí a pressão manométrica na escala aí da pressão manométrica, ou seja, a pressão efetiva manométrica é 0. Então, vamos ter que a pressão do ar no duto vai ser a densidade do fluido, a gravidade, vezes a altura H. Aí temos, falando sobre a densidade. A densidade é dada na unidade aí, densidade de 0,81 kg por litro. Vamos deixar no SI, então vamos converter o litro. Sabemos que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Aí litro simplifica com litro. A densidade no SI, 0,81 vezes 1.000, 810 quilos por metro cúbico. E temos aí a medida H, que é de 12 centímetros. Vamos converter para metro. A relação de centímetro e metro é que 100 centímetros tem 1 metro. Aí centímetro corta com centímetro, 12 dividido por 100
vamos ter aí que é 0,12 metros. Então, vamos poder calcular que a pressão aí do ar no duto vai ser a densidade do fluido, que é 810 kg por metro cúbico, que multiplica a gravidade, considera aí o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a altura H, que é de 0,12 metros. Aí vamos ter, multiplicando, 810 vezes 9,81 vezes 0,12, temos aí 953,53, arredondando aqui para 4, então fica aí que a pressão do ar é 954. A análise dimensional, a gente corta esse metro com um cubo, fica o metro quadrado. Aí aqui quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração é newton. Newton dividido por metro ao quadrado é a unidade de Pascal, que é a unidade de pressão. E ele pede também para calcular, né, o comprimento L. E aí a gente utiliza aqui apenas a geometria para calcular esse comprimento L. Fazendo a representação aqui, ó, a gente vai ter aqui representando um triângulo retângulo. A gente tem aí um ângulo de 45, tá? Que é um ângulo θ. Aqui a medida L, aqui é o H, que é de 0,12 metros, né? Ou, se a gente quiser, pode colocar já aí na medida de centímetro, tá? Então, a gente tem o ângulo, tem a medida oposta e tem a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a gente pode dizer aí que o seno do ângulo θ, quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, podemos escrever que o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto é H, dividido pela hipotenusa, que é o L. O seno de 45, que é um ângulo notável, a gente pode colocar aí, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, isolando L na equação, vai ficar o 2 passa multiplicando, 2 vezes H, dividido pela raiz de 2. Ou seja, o L é 2 vezes o valor de H, que é 0,12 metros, dividido pela raiz de 2. Então, podemos calcular aí 2 vezes 0,12, dividido pela raiz de 2. Temos aí um valor aproximado de 0, arredondando aqui, deixar com duas casas, 0,17 metros. Ou, né, multiplica por 100, 17 centímetros. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!